Eu sou Antônio Maspoli, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre transe, ou sobre hipnose, como queira. Transe e hipnose são sinônimos. A hipnose está na ordem do dia. O coach trouxe a hipnose, especialmente a hipnose ericksoniana, o transe ericksoniano, com uma força tremenda para a sociedade contemporânea, porque aparentemente é uma forma rápida de resolver conflitos, traumas, etc. E, atualmente, a novela das 9 da Globo, das 8, das 9 eu não assisto, mas eu assisti os vídeos onde o transe foi utilizado, deu uma divulgação, está dando uma divulgação massiva, extraordinária ao transe ericksoniano na solução de traumas de uma personagem. Um dia desses, andando pela Paulista, eu caminho frequentemente na Paulista, andando pela Paulista, pasmem, o que eu encontro lá? Um grupo de jovens, ainda adolescentes, hipnotizando pessoas em troca de cervejas ou de outras coisas. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque a hipnose sempre foi utilizada, desde o mundo antigo, pelos médicos da Babilônia, pelos sacerdotes da Babilônia, pelos médicos e sacerdotes judeus, pelos médicos e sacerdotes do Egito, pelos xamãs. O transe é utilizado até hoje pelos xamãs e é utilizado por alguns médicos, alguns psicólogos e alguns dentistas em situações controladas. E agora a mídia escancara o transe, o coach escancara o transe e o transe vai para a rua. O que é um transe? Na verdade, você tem um transe espiritual. O transe espiritual é comum no cristianismo, desde o cristianismo primitivo até os dias de hoje, quando por meio dos exercícios espirituais, de jejum, de orações, ou mesmo pelo favor incondicional do amor e da graça de Deus, o sujeito entra num estado de êxtase, de prazer pleno, de felicidade plena, de prazer absoluto, de felicidade absoluta. É uma sensação inigualável, não tem comparação. Mas o transe também pode ser induzido. Ele pode ser induzido por drogas, e geralmente é muito danoso quando ele é induzido, como ele pode ser induzido pela música, especialmente pelos instrumentos de percussão. Eu não tenho dúvida que a maioria dos fenômenos ditos espirituais que ocorrem em muitas comunidades religiosas hoje são fenômenos produzidos pelo transe induzido, ou pela sugestão dos líderes religiosos que estão comandando estas comunidades, ou pela combinação da sugestão verbal, física, o toque muitas vezes, com a sugestão musical. Então, você tem o transe natural e espiritual da relação profunda da pessoa com Deus, mas você tem o transe produzido por drogas como, por exemplo, o LSD, o peyote, a ayahuasca e a maconha, que produz ali um transe leve. E você tem o transe produzido pela sugestão e produzido pela música. Transe, na verdade, é um estado de atenção concentrada. Mito sobre a hipnose. As pessoas pensam que a hipnose é um fenômeno espiritual produzido por espírito maligno, sei lá, pelo demônio. Não. Hipnose é um fenômeno mental humano. Transe é uma experiência humana. As pessoas imaginam que hipnotizado o sujeito poderá fazer alguma coisa contra a sua própria consciência. Isso é coisa de cinema e novela. Uma pessoa hipnotizada, ela está em pleno domínio das suas faculdades,
da sua consciência e ela não fará nada que ela não queira fazer. Então tem muitos mitos sobre a hipnose, né, folclore, que eu acho que essa divulgação massiva, midiática da hipnose está alimentando ainda mais. Mas, na verdade, se eu fixar a minha atenção numa música, na voz de alguém, num ponto qualquer, ou no barulho do motor do meu carro, se eu fixo a minha atenção num ponto e mantenho ali a atenção concentrada, as outras áreas do cérebro vão sendo naturalmente desligadas e um transe é um acesso imediato ao inconsciente. A consciência se flexibiliza e o sujeito entra em contato com os conteúdos do seu inconsciente. Qual é o problema do uso indiscriminado do transe, da hipnose, por pessoas que não têm experiência, nem formação, nem estão habilitadas para isso? Porque hoje tem líderes religiosos fazendo pessoas entrarem em transe e, entre aspas, regredirem para entrar em contato com traumas. Gente, Deus nos fez de uma forma perfeita e harmônica e equilibrada. Quando nós passamos por uma experiência traumática, a nossa consciência mergulha a nossa dor em nosso inconsciente. Se a dor é imensa, a pessoa não toma contato com ela, não toma conhecimento da sua própria dor, do seu próprio trauma, porque ela pode não estar preparada para isso. Quando a dor é intensa, a dor fica esquecida, entre aspas, no inconsciente, como você vê no filme Divertidamente o tempo todo. E aí vamos lá. Inadvertidamente, alguém hipnotiza essa pessoa e faz com que esta pessoa entre em contato com o seu trauma, com a sua dor. Você sabe o que ela vai encontrar lá dentro? Você sabe se ela está preparada para entrar em contato com esses conteúdos? Transe vicia. Nós temos pessoas na igreja que tiveram um transe, ou induzido, ou verdadeiro, e elas ficam tentando reproduzir o transe em cada culto. E elas vão afrouxando a sua consciência, flexibilizando a sua consciência. E pasmem, hoje, 70% das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos ou em clínicas de tratamento psiquiátricos vêm dessas comunidades que usam e abusam do transe, sejam elas cristãs ou não. Então é preciso ter critério, ter consciência para se utilizar do transe. Agora, algumas formas de transe, como o transe ericksoniano, por exemplo, como a novela está mostrando, são terapêuticos quando são utilizados não mais para a pessoa reviver o trauma. Freud usava o transe para fazer com que as pessoas revivessem o trauma e produzir uma catarse ou uma abreação, e logo em seguida ele abandonou porque os efeitos da catarse e da abreação eram muito curtos, não eram duradouros. A pessoa se sentia bem por um certo tempo, depois ela voltava a sofrer. Hoje o transe é utilizado para ressignificar o trauma, para construir estruturas para a pessoa superar experiências traumáticas. Mas para isso precisa de certificação. E me parece que no Brasil quem está habilitado a utilizar o transe clinicamente são médicos, psicólogos e odontologistas. Esse uso massivo e abusivo do transe é danoso. Mas o transe é tão natural que, pasme, a maioria das vezes do dia, quando você mergulha numa fantasia, quando você sonha, ou mesmo quando você mergulha num devaneio, ou quando você escuta uma música e se reporta para aquela situação emocional, amorosa e afetiva que você vivenciou através da música, você está em transe. Transe, quando é espontâneo, quando é espiritual,
produzido por uma espiritualidade genuína, produzido pelo contato do sujeito com Deus, por meio de Cristo, do Espírito Santo, enfim, é extremamente saudável. As pesquisas feitas hoje pela psicologia anomalística listam efeitos extraordinários, como mais saúde mental, amplitude da consciência, lucidez, solidariedade, desprendimento, cura para muitas doenças. Não há dúvida que o transe cura muitas doenças. Mas convenhamos, praticar o transe lá na Avenida Paulista, com pessoas desconhecidas, parece que foge ao bom senso. Dizem que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Muito obrigado.